Olá, sejam bem-vindos ao FMP Pós. Hoje falaremos de Direito Civil e Processo Civil com o professor coordenador do curso, Augusto Tanger Jardim. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Zanuso. Prazer é todo meu. E com um dos professores do curso, o Lucas Moreschi Paulo. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado por nos receber aqui. Bom, a nossa intenção aqui é mostrar a você a importância de cursar uma pós-graduação. Nesse caso, é uma pós presencial, que ocorre aqui na FMP. E o profissional de hoje, mais do que nunca, precisa. Nós vamos falar da importância de fazer uma pós-graduação e se atualizar nesse mercado tão competitivo que tem mais de 1.300.000 advogados em todo o Brasil. Professor Augusto Tanger Jardim, a importância dessa pós em Direito Civil e Processo Civil. Bom, então, inicialmente, Zanuso, a importância, ela tem, eu vejo, pelo menos da forma que ela tem, duas dimensões. Uma dimensão tradicional, que em geral a gente está acostumado a perceber, que é a ideia do estudo continuado. Então, uma forma de se diferenciar no mercado é entender que a graduação é um curso generalista, que vai nos preparar para ter uma visão sobre o todo do direito, mas não vai nos preparar para atuar especificamente numa determinada área. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma abordagem mais ampla, mais tradicional, mais convencional, é assim desde que o mundo é mundo. Mais tu estuda, mais tu te diferencia daquelas pessoas que não estudam. Portanto, uma continuidade nesse estudo é bom. Uma continuidade especificando e delimitando a área, melhor ainda. Mas até aí não tem grande novidade, considerando o cenário que a gente vive hoje. O que nós vemos como uma diferenciação daquilo que sempre foi, é que o direito mudou na sua perspectiva, não só de ser compreendido, mas também de ser aplicado no dia a dia pelo operador do direito. Porque antigamente, quando se estudava numa especialização, o que se pretendia era aprofundar conteúdos e conhecimentos de uma determinada área. Pura e simplesmente. E já é um grande avanço. Sim. Mas hoje em dia, quando se pensa numa especialização, como nós pensamos a nossa especialização, isso não basta. É importante aprofundar conhecimento? Sim. É importante estar atualizado com relação a esses conhecimentos? Sim. Mas é insuficiente porque o direito passou a exigir uma visão interdisciplinar, transversal de alguns fenômenos jurídicos, aplicados a um ponto específico. Para tentar ilustrar. Antigamente, se eu era um grande especialista em direito civil, eu tinha que saber só direito civil. Já de algum tempo. Não basta só saber direito civil para entender direito civil. Tem que compreender direito constitucional, para deixar barato. Direito constitucional, teoria de interpretação, tem que entender de interpretação para poder interpretar um contrato, não só entender a dogmática, a parte mais conceitual dos contratos. Então, isso já é um cenário que vem posto em tempo razoável, mas que alguns cursos ainda não se atentaram para essa perspectiva. E tem um outro cenário que é ainda mais recente, que é o diferencial do saber aplicar o direito a partir dessa visão interdisciplinar ou multidisciplinar. Por quê? Porque o simples conhecimento do conteúdo, hoje, ele é facilmente obtido por meio das tecnologias de informação que estão à disposição do operador do direito. Então, não é mais um diferencial ter um conhecimento profundo, porém, amplo, porém raso do direito, na medida em que qualquer algoritmo que os advogados muitas vezes têm à disposição, ou quem sabe até um programa, não precisa nem ser um algoritmo muito sofisticado, um programa de computador pode oferecer esse diferencial que já não é mais diferencial para o lidador do direito e para aquela pessoa que quer realmente aprofundar. Então, a nossa especialização permite exatamente que quem for se dedicar ao direito civil ou ao processo civil não se dedique somente ao direito civil ou ao processo civil, tampouco só a conhecer o direito civil ou o processo civil, mas entendê-lo uma perspectiva contemporânea, relacionando não só entre si, direito civil e processo civil, mas também com outras áreas do direito constitucional, da teoria do direito, da teoria da argumentação jurídica. Então, essa é uma primeira mensagem que me parece muito importante para quem está pensando, para quem está em dúvida se deve fazer uma especialização ou não, tentar entender que existem duas dimensões diferentes de utilidade dessa especialização. E procurar uma especialização, no meu sentir, né, uma espécie de aconselhamento, que entregue essas duas dimensões, não só um aprofundamento num determinado conhecimento, isso vem sendo cada vez menos diferencial, pelo menos na minha leitura, mas também uma correlação entre essas disciplinas no sentido de entender como que o direito, dentro da sua complexidade, ele é aplicado
no caso concreto, no dia a dia, no escritório, no gabinete, enfim, onde for, frutificar exatamente esse estudo mais aprofundado. Professor Lucas Moreski Paulo, o impacto da tecnologia, fazendo uma mescla com o que o professor falou. Hoje o profissional do direito também tem que estar aliado, né, a essa questão tecnológica. Como o curso vai abordar isso? Perfeito. Hoje, como bem o professor Augusto explicou, o profissional do direito ele não é mais aquele profissional do direito clássico, né? Conhecia a legislação, conhecia a técnica de argumentação, a técnica básica, e sabia se lidava bem com isso, né? na lida, no dia a dia do Poder Judiciário, no dia a dia do Tribunal. Hoje a gente tem um cenário amplamente modificado, alterado e em constante interação com as novas tecnologias. Hoje a gente está falando de um cenário em que os profissionais do direito, os advogados, juízes, promotores, têm fácil acesso, isso é, acesso gratuito, facilitado por computadores, por celulares, a uma amplitude de programas, né, de criação de textos, de edição de contratos, de verificação de cláusulas de contratos, de verificação de integridade, né, de legislações, de programas de ESG, por exemplo. Então, esse profissional não basta ter e adquirir o conhecimento jurídico, seja ele atualizado, seja ele defasado. Ele precisa saber lidar com essas novas tecnologias, tanto no sentido de se valer delas, quanto no sentido de saber que ele estará sendo também avaliado, né, as suas peças, a sua produção estará sendo avaliada, estará sendo constantemente buscada, né, em suas falhas, em suas escritas, durante os processos judiciais. Então, um cenário que me parece muito favorável hoje é o advogado que vem se atualizar, né, tanto por uma parte mais dogmática, direito civil, processo civil, quanto numa estrutura mais teórica, a partir do direito constitucional, a partir de uma matriz de teoria da argumentação jurídica, mas que também busca alinhar isso ao conhecimento de como se valer de técnicas enquanto instrumentos tecnológicos, seja ele chat GPT, chat do Bing, né, ou então a como se valer de filtros. E aí, se a gente for parar para pensar um pouco mais além, né, advogados que lidam com a interposição de recursos extraordinários e recursos especiais vão sentir ainda mais isso quando se depararem com os filtros de palavras-chave, filtros, né, de relevância e de repercussão geral que buscam exatamente, via tecnologias, se o advogado entendeu qual é a forma de acesso a esses tribunais superiores. Então, hoje o desafio está realmente muito maior, né, e o advogado que não estiver atualizado, infelizmente, vai ir ficando cada vez mais para trás no mercado. Não, e se tu me permite, Lucas, uma coisa que me ocorre a partir da tua fala é o seguinte: eu lembro que quando começou a se falar em processo eletrônico, a expressão era processo eletrônico, o que alguns advogados pensaram? Puxa, tem que me atualizar nessa questão do processo eletrônico. E qual foi a estratégia que se fez para se atualizar com relação ao processo eletrônico? Começaram a estudar os sistemas que envolviam o processo eletrônico. A gente poderia chamar de PROC, ProJude, alguma Cada coisa assim. estado tem um, né? Cada estado tem um. Só que nota, o direito ele não está sendo impactado só pelo tipo de software, se tu usa o celular do iOS ou se tu usa o celular do Android. Não é isso. A questão é que o direito ele é visto através desse fenômeno de uma forma difusa. Então, tu entender o direito a partir desse universo digital que o Lucas está mencionando, não é saber, por exemplo, manusear e manipular um chat GPT. Não é isso aí, não se ensina num curso de especialização em direito. O que se ensina é perceber que, por exemplo, um bom exemplo que tu trouxeste, que na questão, por exemplo, da interposição de um recurso especial, a inteligência artificial vai fazer parte disso, em alguma medida. E entender em qual medida e como que isso interfere a maneira como quem interpõe esse recurso especial deve se comportar diante dessa atuação da inteligência artificial, que ela não é tão explícita. Eu não vou estudar o algoritmo da tomada de decisão do conhecimento do RESP. Mas eu tenho que entender que existe um algoritmo e que existe por trás desse algoritmo uma lógica para eu poder, entre aspas, dialogar com esse algoritmo de uma maneira eficiente. E isso é um recorte de uma interface da tecnologia dentro do conhecimento do recurso especial. E isso que eu acho tão interessante e que é tão diferente. Não se trata de criar um módulozinho para falar sobre direito e tecnologia. Não se trata disso. Mas não, de que o professor que venha dar aula nessa especialização saiba o quanto a sua área que ele está lecionando está sendo impactada por isso e transmita já o resultado desse processo de interferência, vamos chamar assim, da tecnologia num ambiente conservador, né,
que é o direito. Então, não se trata de passar aquele conhecimento isolado, como muitas vezes dão a entender que é suficiente. Ou, eu vou ensinar como usar, tirar o melhor proveito do ChatGPT. Porque senão tu vira um especialista numa tecnologia. Sim. Tu não vira um conhecedor do direito que está sendo modificado a partir dos usos da tecnologia. Então, me parece que perceber essa mudança que o Lucas mencionou é muito importante. Assim. É muito importante porque não é só o conhecimento, não é só saber lá as hipóteses lá do cabimento do RESP. Não é só conhecer lá o artigo 105 da Constituição, inciso 3º da Constituição. Tem que saber como que isso funciona na prática e como que estão dando aplicabilidade prática para isso. Daí que um profissional que está engajado nesse tipo de atuação, dentro de uma ideia de especialização, que é diferente da graduação, em que o professor vai dar uma visão mais ampla, na especialização o professor vai ser chamado para dar uma matéria daquilo que ele está lidando no dia a dia. E aquilo que ele está lidando no dia a dia é inteligência artificial. É, em certa medida, inteligência artificial. Eu acho bem interessante essa observação. E se me permite, claro. A integração entre teoria e tecnologia faz todo sentido. Muitas vezes parece distante. Vou estudar teoria, vou parar, vou ir para o direito civil, processo civil, e depois eu vou chegar em módulos especiais onde eu vou ter lá direito e tecnologia interagindo. Não é distante nesse sentido. Né? Aliás, a distância hoje é praticamente nula. Sim. Porque não só as tecnologias elas estão sendo construídas a partir de uma linguagem, a partir de um ponto de vista teórico, de teoria jurídica, que é compartilhado entre os países realmente desenvolvedores de tecnologia e o Brasil, como também essas tecnologias, muitas vezes desenvolvidas por desenvolvedores, engenheiros de softwares, que não são juristas, mas que se valem do conhecimento jurídico, muitas vezes lá nos Estados Unidos, por exemplo, precedentes, pelo estudo do case law, da justiça a partir de casos, constroem esses programas a partir de uma leitura integrativa das teorias do direito. E conhecer teoria do direito, portanto, é um facilitador para entender a dinâmica por trás, digamos assim, padrões, que a tecnologia se utiliza hoje, se vale hoje. E a tecnologia é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E ela tem que se basear em alguma coisa. Ela tem que se basear no direito e nesses, vamos chamar assim, uma expressão bem tradicional, cânones interpretativos do direito. Ele não vai, a tecnologia ela não traz a resposta por si só, ela é meio para obter. Só que ao ser meio, ela também altera o resultado. E o jurista que não estiver preparado para isso, ele vai estar sendo atropelado pela maneira como está sendo feito o direito hoje e como vai ser daqui para frente. Já é inevitável a eficiência que o uso dessas ferramentas traz para o dia a dia no Poder Judiciário, para o escritório de advocacia, para um tribunal, é inevitável. Não tem como tu fechar os olhos e dizer não, vamos fazer como sempre se fez, porque de um jeito ou de outro dava certo. A massificação das relações sociais não permite isso. O custo da operação, que é prestar tutela jurisdicional, não permite isso. As limitações dos recursos que a gente tem na sociedade, que podem ser alocados em outras áreas, nem se deseja que se gaste com isso. Então, é uma realidade que muda sim, mas não é importante, na minha visão, não é importante entender imediatamente o que é um ChatGPT, por exemplo. Mas é mais importante entender o que o ChatGPT, por exemplo, ou outras tecnologias, podem afetar aquilo que é a nossa área de conhecimento, que é exatamente o direito. E muitas vezes a gente está estudando tecnologia e nem está percebendo que está estudando tecnologia. Está estudando um direito moderno sem precisar falar em tecnologia, porque a tecnologia está integrada. Ela está lá grudadinha. É como se pensar numa pedra, aquelas britas. Você não consegue identificar que tipo de pedra tem dentro daquela brita. Tem vários tipos de pedra que formam um novo, coeso, duro, sólido. Enfim, para o direito útil, né? É a nossa maneira de interferir no mundo. Perfeito. E a tendência hoje não é, nunca foi, talvez no primeiro momento tenha sido, de distanciamento entre o advogado, aquele advogado mais clássico, mais dogmático, e as tecnologias. Hoje em dia, esse distanciamento, essa ojeriza assim, inicial, ela tem que ser totalmente afastada. O advogado ele tem que saber que ele está imerso dentro de um ambiente jurídico digital, digitalizado e tecnológico. Então ele tem que primeiro superar algumas barreiras tecnológicas para poder ter acesso, para poder ter um fluxo normal dentro da sua realidade jurídica, da sua realidade prática.
mas também se valer das tecnologias, não só para facilitar a sua vida, né? Porque hoje em dia, realmente, se a gente está falando de processos mais massificados, ou mesmo processos estratégicos, o advogado que não se vale de tecnologias, instrumentos para otimizar tempo de trabalho, ou para fazer algumas leituras conjecturais, seja de documentação, seja de jurisprudência, por exemplo, ele não só vai estar defasado a partir de uma leitura de mercado, como ele também vai estar defasado na questão de acesso à justiça. Sim, é verdade. É verdade. E tem uma coisa que me chama a atenção também, pensando na maneira como essa especialização é ofertada, que ela é presencial. No universo que a gente vive, dentro dessa ideia de tecnologia também, ele está ficando cada vez mais rara. Regras é que sejam as especializações à distância, por toda a praticidade que eventualmente pode uma especialização à distância trazer. Mas, por outro lado, a presencial ela permite o quê? A troca de conhecimento com o próprio colega horizontal. Porque, diferente da graduação, que está todo mundo ali aprendendo, numa turma de especialização, a gente tem profissionais em diversos estágios de carreira. Eles têm profissionais mais experientes, menos experientes, trocando a sua própria vivência. Então, não é só um professor que vai estar ali atualizando, entre aspas, como se fosse numa posição assim, vertical, atualizando, o que é uma coisa também ultrapassada. Mas também essa troca de experiência em sala de aula entre colegas, ela é muito mais rica ainda do que na própria graduação, para quem teve só a experiência de graduação. Porque na especialização, tu tem um colega que tá tendo a dificuldade lá de dialogar com essa nova tecnologia também. E ao mesmo tempo, ele continua trabalhando, ele tá achando o caminho dele. Então, nessa troca de experiência, às vezes no cafezinho, tu acaba tendo essa riqueza. Sem falar que o cafezinho também vai estar o professor no cafezinho, né? Em geral, o professor também está tomando cafezinho. Então, tem uma riqueza nessa troca de experiência que permite que, embora a gente veja que o direito, ele está permeado de tecnologia, no final do dia, o direito é feito por seres humanos, para seres humanos, para transformar uma sociedade humana mais justa e mais adequada. E a especialização presencial também acaba que é um microcosmos assim, dessa tentativa de tornar o mundo melhor, esse mundo melhor vivido, e que não fecha os olhos, não vira as costas para a realidade virtual, né? Que eventualmente pode ser uma dificuldade, mas todo mundo focado naquele espaço, naquele momento, naquele período de aula que se abre na janela corrida do dia a dia das pessoas, né, para estudar aquilo ali. É um momento bem, bem rico. Eu, pessoalmente, quando vou para aula, eu sempre saio empolgado exatamente com essa possibilidade de trocar a experiência com os colegas. E acho que talvez o ponto mais relevante, em termos não só jurídicos, mas civilizatórios, dessas novas tecnologias, seja isso, né? Seguimos humanos. Nós seguimos humanos, as tecnologias estão aí para assistir, né? São tecnologias assistivas, elas não criam nada novo, elas simplesmente utilizam dos melhores padrões já desenvolvidos pelos seres humanos do passado, né? Do passado, inclusive nós agora, né? Sim, passado ontem. Do passado ontem, hoje, agora há pouco. Então, saber que as tecnologias não estão tomando espaço, estão vindo para ajudar, também vai nos autorizar, daqui a pouco, quando atingirmos um nível de maturidade um pouco maior junto com as tecnologias, de nos dedicarmos mais ao que o direito de fato é, né? Uma arte inventiva, uma arte de desenvolvimento de respostas para problemas complexos. E acho que aqui a pós da FMP, coordenada com excelência, né, pelo professor Augusto, vai atingir esse objetivo com facilidade, sem facilidade, né, por ser fácil, né, mas com facilidade porque tudo estará à disposição, tudo estará muito discursivamente, muito transparente, muito bem dialogado desde a sala de aula. Acho que isso podemos reconhecer esse mérito do professor coordenador, né, professor Augusto. E o corpo docente, né? O coordenador não faz nada sozinho, né? Se não tiver um corpo docente de excelência, a coisa não funciona. Pois é, nós temos o Dr. Lucas Moreski Paulo. O senhor se arrisca de cabeça a citar outros professores? Tem vários, alguns da casa, né? Professor Guilherme, professor Tadeu, professor Augusto Luz, professora Cristina Pascoal, da casa. Nós temos também, de fora da nossa FMP, nós temos outros professores, não é um curso com professores exclusivos da FMP. Nós temos, por exemplo, o professor Walterney Melo, nós temos, por exemplo, o professor Alexandre Marder, nós temos o professor Klaus Koplin, nós temos, enfim, um número bastante grande de professores, em geral também,
são professores que já nos acompanham há muito tempo, mas a gente tem inclusive um espaço dentro de umas disciplinas chamadas tópicos avançados, tanto direito civil quanto processo civil, de espaço para que o aluno possa indicar eventuais temáticas que ele tenha interesse. Então, o aluno indica, eu entro na sala de aula num determinado momento e combino com eles. Olha, que tipo de matéria vocês gostariam de aprender? Já teve pedidos, por exemplo, gostaríamos de estudar a parte contratual e tecnologia nos smart contracts. Daí nós convidamos, por exemplo, o professor Juliano Madalena, que é da casa, nosso grande parceiro. Ou então, gostaríamos de estudar direito agrário, as relações no direito civil e direito agrário. Ou gostaríamos de estudar uma questão de direito comparado no processo civil e as cortes de justiça. Daí nós podemos, por exemplo, convidar o professor Marcelo Schenck-Duck, que é excelente professor, já nosso colega já de algum tempo aqui da especialização. Então, existe também essa margem de adaptação à realidade de cada turma. De cada turma em cada um desses módulos. Em geral, a gente tem esse espaço nessas duas, tanto no civil quanto no processo civil, para ouvir e tentar entender o que aquele universo de pessoas entende que é relevante para si, né? Assim, e é curioso, porque às vezes de uma turma para outra muda. Uns têm uma visão mais tecnológica, outros têm uma visão mais como é que eu vou dizer assim, conservadora na abordagem com relação à tecnologia. A gente tem, às vezes, alguns colegas que vêm do interior, porque como o curso ele é oferecido quinzenalmente e contempla mais o final de semana, nós temos um colega do interior que daqui a pouco, para ele ou para aquele grupo de pessoas que moram naquela região, é importante um determinado tema e a gente busca daí, dentre os professores que têm a maior expertise nesse assunto, a gente busca trazê-los para dar aula para o nosso curso. Muito bem, então se você quer ser nosso aluno, acesse fmp.edu.br/pós e conheça o curso de pós-graduação presencial em Direito Civil e Processo Civil. Professor Lucas Moreski Paulo, prazer ouvi-lo, muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Professor coordenador, doutor Augusto Tanger Jardim, muito obrigado. Eu que agradeço, Zanotto. Então, compartilhe esse conteúdo com o seu colega, com o seu parceiro de escritório, venha fazer sua inscrição e participar desta pós-graduação na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil. Um grande abraço e até a próxima edição do FMP Pós.